2 de abril de 2021. Lorenza Maria Pinho foi assassinada no apartamento onde ela morava com o marido e com 5 filhos, no bairro Buritis, na região oeste de Belo Horizonte. O marido dela, o promotor, foi condenado por homicídio com a qualificadora de feminicídio. André Garcia Pinho está preso desde o dia seguinte à morte da esposa. O inquérito apontou que Lorenza Maria Pinho foi morta por asfixia e detalhou como o promotor teria cometido este crime. Ele foi preso e se mantém hoje na academia do Corpo de Bombeiros, na região da Pampulha, onde cumpre pena de 22 anos de reclusão. Eu recebo hoje o pai de Lorenza Maria Pinho. Como está esse pai hoje? Como está o relacionamento dele com os netos? O que ele pensa sobre a pena que André Garcia Pinho está cumprindo? Eu sou Etel Corrêa e este é o Fato em Foco. Olá, seja bem-vindo, Marco Aurélio. Obrigada por estar aqui com a gente. Olha, a primeira coisa que eu quero te perguntar, 4 anos depois da morte da Lorenza, 2 anos depois da condenação do Dr. André, você considera que a justiça foi feita por Lorenza ou que ela está sendo feita? Olá, Etel. Já faz 4 anos que minha filha Lorenza foi retirada de mim. Mãe de 5 filhos, casada com promotor e assassino André Luiz Garcia de Pinho, e nós aqui sem poder conter o choro até hoje. Nós achamos até que a justiça acabou sendo rápida. Nós temos que agradecer ao procurador, ao doutor Baldino, a Polícia Civil, em nome do doutor Alexandre e doutora Michele, pela presteza que eles conseguiram prender o respectivo promotor. Mas, embora ele esteja preso, ele se encontra num quartel da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros do Raí, junto ao aeroporto da Pampulha, local que não é uma prisão, um lugar, é quase que um spa para o doutor André. Marco Aurélio, mas por que você considera que é um spa a prisão, já que ele foi condenado a 22 anos em regime fechado? Ele não fica confinado numa cela, ele tem um quarto especial com ar-condicionado, TV a cores, mas fica passeando durante todo o terreno do Corpo de Bombeiros, que é um terreno muito grande, e na época de calor também se refastela na piscina do quartel de polícia militar, reclamando inclusive que precisa de uma aula de hidroginástica. Sai toda semana para ir a uma psicóloga ou dentista num tratamento que já tem quase 3 anos, que não acaba nunca, pelo motivo dele poder sair acompanhado da escolta da Polícia Militar. Isso tudo é um custo muito alto para o bolso dos contribuintes. Seu André é uma pessoa, atualmente, numa condição muito boa. Casa, roupa lavada, comida, piscina, uma beleza. Marco Aurélio, agora vamos falar um pouquinho sobre feminicídio no Brasil. Depois da morte da Lorenza, você se empenhou na luta contra o feminicídio. A gente vê você sempre falando no Instagram, na internet sobre o tema. Como é que você vê essa situação no país? Lorenza morreu, depois dela outras Lorenzas, Marias, Claras e tantas outras mulheres continuam morrendo. O que você diz a respeito? Todos nós brasileiros, sentimos uma situação muito forte com o problema de feminicídio. Isso virou uma epidemia no país. Todo dia você abre o jornal, liga a televisão, tem 3, 4, 5, 6 casos de feminicídio. E nós ficamos achando que isso só acontece na periferia, se não acontece um pouquinho, numa classe um pouco mais acima. Não é verdade. Os poderosos, como o senhor André de Pinho, também cometem feminicídio. E acaba tendo uma vida
muito satisfatória na prisão. Não é fácil, não é fácil você ficar esperando uma justiça plena e ver o seu André passeando no Corpo de Bombeiros. Agora, um outro assunto que é um pouco delicado, que é em relação aos seus netos. Você tem 5 netos. Eu me lembro que a época do crime e do julgamento, o seu relacionamento com eles não era um relacionamento muito bom. Você, inclusive, chegou a dizer que os maiores, né, os meninos mais velhos, que eles defendiam o André. E por isso vocês não tinham um bom relacionamento. E hoje, como é que tá isso? Você voltou a se relacionar com seus netos, com os mais velhos e também com os mais novos? Você os visita? Você se vê? Desses 5, 2 são muito difíceis porque são maiores de idade e vivem o que nós chamamos de síndrome da gaiola de ouro. Eles falaram mal o máximo possível da mãe porque não queriam perder a condição financeira do pai. Mas tem outros 3 filhos menores que, por determinação da justiça, acatando o pedido do André, estão com uma preceptora em Belo Horizonte. Eles normalmente, os 3 menores, vão para a casa da minha filha, que mora em São Paulo, mas todo final de ano e meio de ano, que são as férias escolares e eles podem ir para lá, o André causa uma quantidade de transtorno muito grande para esses meninos irem. Muito transtorno. O André vai levando, vai postergando todo esse processo todo, porque a postergação faz ele permanecer nessa condição ímpar de prisão no Corpo de Bombeiros, em vez de parar numa penitenciária, como é o local. Ele, por exemplo, no quartel de Corpo de Bombeiros, não usa nem uniforme de presidiário que deveria usar. Ele fica de bermuda e camisa polo passeando. É muito difícil e nós, nesse país todo, achamos que esse processo todo está muito difícil. Precisamos de uma justiça mais ágil, mais correta. Eu te agradeço, Thelma. Muito obrigado. Muito obrigada a você, Marco Aurélio, por ter falado com a gente aqui na nossa coluna. Muito obrigada a você também que acompanha a nossa coluna. Você me encontra também lá no Instagram, no @EtelCorrêa Jornalista, no TikTok, EtelCorrêa4, e também na TV Alterosa todos os dias, falando sobre os crimes que impactam a nossa vida, falando sobre as situações que precisamos banir das nossas vidas. Fique comigo, eu estou sempre aqui no nosso canal no YouTube. Mande sua sugestão de entrevista e a gente vai se falando. Tchau, até a próxima.